Finalmente, as compras e o planejamento do enxoval de Julia começaram a ser feitas. E Chloe, como uma boa amiga, se ofereceu para ajudar as Wades naquela tarefa. Não era algo difícil ou muito pesado de se fazer. Ela apenas teria que ajudar na escolha dos tecidos, bordados e tudo mais. Ou seja, em coisas que eram tranquilas e até boas de se fazer. O vestido, como havia sido decidido, ia ficar mais para o fim. O grupo iria resolver as principais peças do enxoval para depois se ocupar da parte mais importante do casamento. Chloe estava fazendo seu desjejum na sala de refeições. Mary ainda dormia, e se tudo corresse como o planejado, logo Julia chegaria para irem juntas fazer as primeiras compras para o enxoval. Era uma bela manhã. O sol tinha saído tímido, um pequeno calor estava por todo o ambiente, nada muito extravagante, mas o suficiente para ser agradável e relaxante. Ela respirou fundo, e enquanto tomava um pouco do chá, pegou a carta que tanto havia esperado chegar. Adam tinha demorado a responder sua última correspondência. Tudo bem que Londres era um pouco mais longe de Bath, e o reenvio que o mordomo de lá fazia poderia demorar um pouco mais. Porém, Adam quase nunca demorava para lhe responder, o que era algo tão bom que quando acontecia algo fora do normal, ele sempre tinha alguma desculpa consistente que só os fazia conversar e se aproximar ainda mais. Porém, daquela vez, ele apenas falou que estava enrolado com os assuntos de suas terras e que infelizmente não tinha conseguido um tempo hábil para responder rápido, e por isso havia demorado, pois ele se sentia incapaz de mandar uma carta curta e sem muito interesse. Mas finalmente ela tinha chegado, e mais grossa do que de costume. Chloe já tinha lido várias vezes, e ela responderia assim que voltasse do passeio com Julia. Não queria começar a escrever e ter que parar no meio, não em uma resposta para Adam, pois ali ela poderia ser quem quisesse. Falava sobre seus medos, anseios e preocupações, mas também enchia o papel com suas alegrias e vontades. No fim, Adam acabava sendo uma espécie de diário, um lugar escondido no mundo que poucas pessoas sabiam e mais, um lugar que a entendia e a aconselhava. Eles não falavam sobre o seu dia a dia em um todo, não contavam onde estavam ou com quem estavam, apenas transmitiam sensações, sentimentos, pensamentos e uma boa conversa pelas cartas. Era isso que definia Adam e Fanny, ou no caso, Adam e Chloe, apenas seus íntimos. Julia chegou um pouco atrasada, porém nada demais. Então a Griffith levantou e foi ao encontro da amiga. Teriam um longo dia pela frente, um dia que seria feliz e muito proveitoso. Está animada para ter um bom dia comprando? Julia a olhou e sorriu. Sim, muito, não é, mamãe? A senhora Wades, que estava concentrada nas ruas, se virou para as jovens e concordou. Será um bom dia. Pretendo adiantar muitas coisas. E Chloe, por favor, não deixe sua amiga ficar tão na dúvida dos tecidos. Ela é péssima em se decidir e não podemos perder o dia todo em apenas uma loja. A Griffith concordou. Eu sei como é, e pode deixar, que não a deixarei ficar na dúvida entre mais de 2 bordados ou tecidos. E foi exatamente o que Chloe teve que fazer durante todo o dia. Ajudar a amiga a se decidir entre bordado francês, italiano, austríaco ou qualquer um que estivesse disponível na loja. Além de, claro, os tecidos terem sido a pior parte. Julia simplesmente não conseguia definir se preferia tudo branco, tudo salmão ou qualquer outra cor aceitável para um enxoval. Tudo levou um tempo demorado. Enquanto, se fosse Chloe que estivesse naquela posição de noiva, não teria demorado nem uma tarde toda para escolher. Mas Julia, com toda a sua personalidade boa e distraída, acabou levando mais tempo. Por fim, elas saíram da última loja do dia. Estavam cheias de bolsas e bastante satisfeitas. Mesmo com a demora, tudo havia corrido bem e o enxoval já estava começando a ser montado da melhor maneira. As Wades deixaram Chloe em frente à sua casa. Já estava no fim da tarde e ela respirou fundo por sentir que seu dia tinha valido a pena. Entrou em casa e foi para o quarto de Mary. A irmã estava lá bordando. Tudo bem por aqui? A jovem a olhou desinteressada e concordou. Sim, mais um dia tedioso. Como foram as compras? Foram ótimas. O enxoval já está sendo montado, mas ainda teremos muito trabalho pela frente. Você já pediu o jantar?
Falei para prepararem quando você chegasse. Não estava afim de comer sozinha. Então vou me trocar e já desço. Não demore. Daqui a pouco deve estar tudo na mesa. Mary concordou e voltou a prestar atenção no que fazia. Chloe foi até o quarto, se trocou e sentou em sua escrivaninha. Antes que fosse jantar, iria escrever para Adam e contar tudo o que precisava. Sentia que só ele lhe daria o conselho certo. As coisas com seu advogado não estavam caminhando e ela havia começado a pensar em trocar os serviços, procurar um novo advogado para finalmente resolver os problemas que Anthony não conseguia. Também mandaria uma carta para Nora. Estava com saudades da irmã e queria saber seus pensamentos sobre algumas coisas relacionadas ao enxoval de Julia. No fim, eram apenas aquelas duas pessoas no mundo que sabiam exatamente o que acontecia em sua vida: Adam e Nora. Um sabia mais alguns pontos de sua vida do que o outro, e vice-versa. Seus negócios não eram algo explanado para a sociedade. Poucas pessoas sabiam que ela tinha casas e uma editora. Nem mesmo a mãe e Mary tinham noção daquilo. Chloe gostava das coisas o mais quietas possível. Ninguém tinha necessidade de saber o que se passava em sua vida. Apenas as pessoas que ela desejava que soubessem. E Adam e Nora eram os primeiros da lista naquele quesito. As duas Griffiths caminhavam tranquilamente por Hyde Park. Mary tinha uma sombrinha cobrindo a cabeça e Chloe apenas um chapéu da moda francesa. Elas não falavam muito, mas ainda assim gostavam de caminhar juntas, e enquanto uma observava as pessoas, a outra olhava para o lago central do parque. Os dias têm sido tão bons que até parece que já estamos no verão. A mais nova olhou para a mais velha e concordou. Sim, e fico grata por estar vivendo isso em Londres. Não gostaria de estar na casa de mamãe ou em Bath um tempo desse. Obrigada, Chloe. Ela sorriu e voltou a prestar atenção no lago. Mary estava certa quanto àquilo. Não havia melhor lugar do que passar dias como aqueles. Talvez só a casa de Nora que realmente se equiparasse a tal situação. Elas voltaram a caminhar tranquilamente, até que Chloe deu o braço para a irmã e fez menção de ir embora. Ela tinha algumas coisas para resolver antes do jantar na casa de uma amiga. Mary não se opôs, e quando pegaram caminho para sair do parque, as duas viram Eric. O noivo de Julia caminhava alegremente com mais dois rapazes e uma jovem. Eles riam e brincavam como se não houvesse mais ninguém no caminho. Chloe ficou um pouco chocada com o que viu. Não era algo comum aquele tipo de cena, ainda mais envolvendo uma pessoa comprometida. Não acho que devemos cumprimentá-los. Ela olhou para a irmã e estranhou. Por que não? Ele é o noivo de Julia, seria indelicado de nossa parte não falar. Mary olhou com a expressão que usava para dizer que tudo era uma chatice. Faça o que quiser. E se afastou, como se a vida fosse um tédio. Chloe olhou para a mais nova, que agora ia em direção a um banco e sentava. Mary ia ver a cena acontecer, mas não faria parte daquilo. Ela respirou fundo e revirou os olhos. Odiava aquela ideia de independência que a mais nova tinha com coisas que não queria fazer. Era simplesmente dizer um oi, mas não, ela não faria o que não tinha vontade. Chloe colocou um sorriso educado e o chamou. De primeira, Eric não escutou, o que foi estranho, porque o caminho em si não estava lotado, e não era como se eles estivessem distantes um do outro. Mas quando ela o chamou pela segunda vez, o grupo parou e a olhou. O noivo de Julia deu um sorriso sem graça e se afastou do resto dos companheiros. Olá, senhora Griffith. Como está? Estou bem, senhor Wilson. Está passeando com os amigos? Sim, estamos aproveitando um dia tão bonito. Achei que estivesse com Julia. Ele deu um sorriso sem graça. Não, ela está ocupada com o enxoval, mas logo me juntarei a ela para o jantar de hoje. Chloe sorriu e concordou. Então nos veremos lá. Agora, se me der licença. Ela fez um pequeno cumprimento e, sendo retribuída, foi em direção a Mary, que parecia entediada. O que eu te disse? Uma cena desnecessária. Chloe fez a irmã levantar e juntas seguiram por um caminho adjacente. Ela não estava com vontade de encontrar o noivo de Julia. Achei bastante rude da parte dele não ter apresentado os amigos. Não é algo inesperado. O Sr. Wilson tem esse tipo de perfil. Que perfil? Mary riu e deu o braço à irmã. Que faz o que quer. Chloe a olhou. E como você sabe disso? Porque eu sou igual. E isso me deixa com tédio. A Griffith observou a irmã
por mais um pouco de tempo, mas depois trocou de assunto. Agora tinha certeza de que Mary realmente não tinha intenções com Eric, o que foi um grande alívio.